Olá, irmãos da minha amada igreja, Salto de Jacuí. Feliz sábado. Quero levar os irmãos a uma reflexão. Se você tiver um sapato e o sapato tiver roto, continuará usando? Você deita para fora? Se você tiver uma casa, a casa tem mais condições, você substitui aquela casa? Se você tiver um carro, o carro tiver quebrado, não dá para andar nele, você substitui o carro. Nós só podemos manter as coisas que nós podemos usar. Sabia de uma coisa? Deus salvou você. Deus separou você do mundo para a sua santa casa, para a sua santa família, para a santa igreja, porque você tem uma função a desempenhar. Qual é? Se preparar e preparar os outros para o breve retorno de Cristo. Você tem se preparado? Tens ajudado os outros a se prepararem para o breve retorno de Cristo? Medite comigo nessas palavras registradas no livro de Atos, capítulo 26, verso 22. Atos 26, verso 22. Diz assim a palavra do Senhor: mas alcançando o socorro de Deus, permaneço até o dia de hoje, somente para testemunhar, dando testemunho tanto a pequenos como a grandes, nada dizendo senão o que os profetas e Moisés disseram que havia de acontecer. Querido irmão, esse texto foi escrito por Lucas. Os eruditos dizem que no intervalo do ano 62 ao ano 63, muito antes da morte de Paulo, Lucas escreve um único livro. Esse único livro tinha 2 volumes. O primeiro volume, a primeira parte, é que se chama do Evangelho segundo Lucas, e a segunda parte desse mesmo volume é que se chama de Atos dos Apóstolos. Na verdade, o livro não é Atos dos Apóstolos, é Atos do Espírito Santo por intermédio dos apóstolos. Percebeu? E neste livro aqui nós vimos pessoas sem formação alguma, pessoas sem posses, pessoas desfavorecidas, e muitas delas, algumas muito jovens, foram usadas por intermédio do Espírito Santo e foram usadas de uma maneira tão poderosa por intermédio delas. Reis ouviram a palavra de Deus. Pessoas influentes na sociedade, ricos, pobres, todos ouviram. Num único dia, houve 3.000 batismos e mais. Sabe por quê? Porque eles se deixaram usar pelo Espírito Santo. Isso quer dizer que quando você não leva o Evangelho a grandes e a pequenos, há uma interferência na sua comunicação com o Espírito Santo. O Espírito Santo não está bem consigo, ou você não está bem com o Espírito Santo, por isso você não leva o Evangelho. E, ademais, Ellen White, ela escreve dizendo assim: todo verdadeiro filho de Deus nasce no reino dos céus como um mensageiro. Está percebendo? Se você não é mensageiro, quer dizer que você ainda não nasceu no reino de Deus. Se você não tem energia de levar almas para Cristo, quer dizer que a sua relação com o Espírito Santo não está muito completa. Mas preste atenção, Paulo diz assim: alcançando o socorro de Deus, vivo somente para testemunhar. Paulo estava a dizer, não só para ele, estava a dizer para nós também, estava dizendo que eu e você somos socorridos diariamente para que nós testemunhamos. Quer dizer que eu e você teríamos já morrido. Não morremos até o dia de hoje porque temos que testemunhar. Eu quero te chamar a razão para que analises comigo. Os químicos dizem que a água que eu e você bebemos, né, é composta por hidrogênio e oxigênio. Mas quero te fazer uma pergunta. A água só tem oxigênio e hidrogênio? Não. Tem outros elementos que poderiam nos envenenar. Sabe o que acontece? Quando você pega num copo de água para poderes beber, os anjos do céu coam aquela água para que não te façam mal. A comida que você ingere tem toxinas. Por que você não morreu intoxicado? É porque Deus tem protegido você dos males que a sua comida poderia trazer. Você anda nos carros, nunca acidentou. Por quê? Você tem vivido em circunstâncias perigosas que o Senhor tem te livrado. Sabe por quê? O Senhor te mantém vivo até hoje, para que você
seja útil na obra de espalhar o Evangelho. Talvez você esteja se perguntando, eu e o pagão, por que Deus também tem preservado a vida dele? Querido irmão, Pedro vai dizer assim que Deus é longânimo, porque não quer que ninguém se perca. Enquanto que você está sendo protegido para que você leve a mensagem de Deus, aquele está sendo protegido para que ele ouça a mensagem de Deus por intermédio de você. Mas eu quero voltar ao texto. Paulo disse assim que alcançando o socorro de Deus, só que, querido irmão, Paulo, com mente de judeu, ele era meritocrata. Ele pensava que ele poderia acessar os favores de Deus, mas na verdade é que Paulo não alcançava o socorro de Deus. Paulo era alcançado pelo socorro de Deus. O socorro de Deus é que vinha do alto para Paulo. O socorro de Deus é que vem do alto para você, para que você seja útil. Mas Lucas, ele escreveu esse texto em grego. E a expressão grega aqui usada para socorro, que foi traduzida para socorro, é a palavra epicúrios. Querida igreja, repita comigo, epicúrios. Repita, epicúrios. Repita, epicúrios. Obrigado. Estou ensinando grego para você. A palavra epicúrios significa socorro. Significa, esta palavra era usada para as pessoas que estavam numa condição caótica, isolada num lugar que ele não poderia se comunicar com os outros. E ali vinha alguém que poderia levar mantimento para ele. A pessoa que levava mantimento para ele, se parasse, ele poderia morrer. A palavra epicúrios denota uma assistência diária, uma assistência momentânea, uma assistência a todo momento. Quer dizer que eu e você somos socorridos a cada instante. Cada minuto que eu e você respiramos é uma oferta divina para que nós possamos ser úteis na obra de Deus. Mas eu quero te fazer lembrar de uma coisa bem verdade. Estamos vivendo momentos em que a Copa do Mundo está decorrendo. Você sabe que o ponta que é colocado no ataque para poder finalizar, para marcar golo, quando não marca golos é substituído. E um jogador pode ser substituído por dois motivos. Primeiro, porque ele desempenhou muito bem a sua função em campo. O técnico deve tirá-lo do jogo para preservá-lo das lesões, porque ele tem algo maior a disputar em frente, ou o técnico tem que substituí-lo, porque ele é um jogador inútil para a equipa. Em vez de ajudar a sua equipa, ele está favorecendo o inimigo. Eu e você um dia morreremos. Quando sairmos desta vida, estivermos na sepultura, como é que descansaremos? Como jogadores que trabalharam muito bem, foram muito úteis na equipa de Jesus e que descansam para poderem desfrutar maravilhas na Nova Jerusalém, ou estaremos descansando como jogadores inúteis, aqueles que causaram prejuízos para equipas de Jesus? Querido irmão, os cristãos primitivos acreditavam que quando nós vamos à cama dormir, quando os crentes vão à cama dormir, todo ser humano quando vai dormir, ao acordar de manhã tem que vir um anjo do céu que toca para as pessoas. A pessoa que é tocada por aquele anjo acorda. A pessoa que não é tocada, o anjo passar por cima dela, já não acorda, morre. É por isso que algumas pessoas vão à cama dormir e dia seguinte não acordam. Isso era uma crença muito antiga. Mas eles dizem assim, aquele anjo indicava para algumas pessoas dizer assim, que hoje eu não toco mais este deve mesmo dormir só porque na equipa de Jesus ele é inútil. Ele não está evangelizando, mas a misericórdia de Deus clama dizendo assim, vai só toque para ele. Amanhã mesmo vai começar a evangelizar. Você tem acordado assim. Só que ali Deus te dá uma chance, você acorda e levas uma vida monótona, não evangeliza. Meu apelo para si, esta manhã, é que vamos arregaçar as mangas. Vamos levar toda a alma cativa à obediência a Cristo. Jovens, adultos, crianças, idosos, ricos, pobres, influentes, pessoas do anonimato, todos. Vamos levá-los à obediência a Deus. Brevemente estaremos juntos. Um feliz sábado. Que Deus vos abençoe. Vosso pastor Raul Nunes.